Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Na série de vídeos sobre o batismo, mas propriamente naquele ponto de comparação entre Mateus 28, 19 e Atos 2, 38. No comparativo entre o batismo em nome da Trindade e o batismo em nome de Jesus. Doutrina apostólica. A gente já aprendeu que os apóstolos eram rigorosos em praticar esta ordenança do Senhor Jesus Cristo. E no vídeo anterior, começamos a falar sobre o significado real do batismo. Você sabe que existem muitos que dizem, que ensinam que o batismo não passa de um ritualismo, de uma liturgia. Isto dentro da modernidade hoje, cuja modernidade atingiu também a igreja. Mas nós vamos ver que não é bem assim, que os apóstolos não agiram desta maneira. Nada de ritualismo, nada de uma simples liturgia, mas algo de um significado importante. O texto em que a gente percebe de uma maneira mais profunda, mais fundamental, o significado do batismo é Romanos 6. Romanos 6, versos 1 a 4. É interessante que, na realidade, o apóstolo Paulo, neste texto, ou nos versos anteriores, ele não estava falando sobre batismo, mas vejam que o batismo é algo tão profundo que o apóstolo, naquilo que ele vinha ensinando, que ele estava dando ênfase sobre a graça de Deus, cuja graça é a base da nossa redenção. E ele, nos seus detalhes, ele disse: onde o pecado abundou, a graça superabundou. Aí então, sabe, aquele método que ele tinha de ensinar, fazendo perguntas e respondendo ele mesmo as perguntas. Então, ele diz, no verso 1 do capítulo 6, que diremos, pois, podemos pecar, para que a graça seja abundante? Uma pergunta. De modo nenhum. Como poderemos
pecar? Nós que já morremos com Cristo. Olhe a profundidade. Como que nós vamos permanecer no pecado? Nós que já morremos para Ele? Ou não sabeis que aqueles que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte? Olhe bem, é uma pergunta que ele faz. Quando ele diz, ou não sabeis, ele estava dizendo, olha, vocês já deveriam saber, mas, pelo jeito, não sabem ainda. Mas fiquem sabendo, é lógico que ele usou o método da pergunta. Ou não sabeis que aqueles que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte? Note que ele começa a introduzir o batismo. O batismo aqui aparece como a base, como um significado, como uma identificação, uma confirmação daquilo que ele estava ensinando. Ou não sabeis que aqueles que foram batizados em Cristo. A gente já aprendeu que as palavras em Cristo ou em nome de Jesus quer dizer, no seu sentido literal, para dentro de Jesus. Então, não é liturgia, não é ritualismo. Em Cristo, em nome de Jesus, quer dizer para dentro de Jesus. É uma identificação total. Aleluia. Mas alguém poderia perguntar, poderia dizer, como pode ser isto? Como que eu fui batizado em Cristo? Por isso eu fui batizado na sua morte? Olha, quando foi invocado, quando é invocado o nome de Jesus sobre você, no passado, na hora do seu batismo, lembre-se que ele estava falando à igreja em Roma. Esses cristãos, eles tinham sido batizados em nome de Jesus, porque nessa época nem se falava ainda, porque isto foi no primeiro século, nem se falava ainda em nome não se falava ainda em Trindade. Trindade sempre foi algo estranho na linguagem apostólica, na linguagem do Novo Testamento. Então, ele estava falando a cristãos que tinham sido batizados em nome de Jesus. Por isso, ele fala com toda a autoridade.
Ou não sabeis que todos quantos fostes batizados em Cristo, fostes batizados na sua morte? Isto porque eles tinham sido introduzidos na pessoa de Cristo. Mas como pode ser isto? Que eu fui batizado na morte de Jesus, eu fui sepultado com Jesus. É muito simples. Você foi introduzido. Aqueles romanos, ou aqueles que hoje são batizados em nome de Jesus, são introduzidos no corpo de Jesus. Pode parecer complexo, mas o reino espiritual, ele é cheio de mistérios. Quando você estuda Apocalipse, você descobre ali em Apocalipse 13 e verso 8, quando o apóstolo fala daqueles que aceitarão o sinal da besta, ele fala de um grupo que não vai aceitar. Este grupo é identificado como aqueles que tiveram os seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Olhe aí o mistério da sua, da minha, da nossa salvação, da nossa redenção. Quando você lê Gênesis 14 e Hebreus 6, quando se fala no dízimo de Abraão, fala que Levi, aquele das 12 tribos de Israel, diz que Levi não era ainda nem nascido, mas pagou o dízimo em Abraão, porque ele estava ainda no lombo de Abraão. Incrível. Hoje, com o crescimento científico, se você não é um negacionista, a ciência está provando, dentro do processo genético, a nossa existência dentro dos genes daqueles que nós nos tornamos descendência. Isto também tem aplicação na vida espiritual. Por isso, Paulo está dizendo aqui: ou não sabeis que aqueles que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte? Aleluia! Fica só a introdução desse palpitante tema que a gente vai continuar nos vídeos posteriores. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.